Agora são 8h32 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Conosco, ao vivo, o professor de Direito da PUC de São Paulo, Paulo Cunha Bueno, que está sempre conosco aqui no Jornal Gente, informando aos nossos ouvintes sobre as questões relativas ao direito, e elas não faltam, ainda mais aqui no caso envolvendo o deputado Daniel Silveira, com tantas vertentes para a gente falar, desde o início do processo até a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder um indulto ao deputado. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia, Agostinho. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Olha, como a gente já falou sobre esse caso com o Bom senhor dia, durante professor. a semana, antes do desfecho, queria começar então pelo fim. O que diz a legislação e quais são as correntes de pensamento em relação à concessão de graça e de indulto? O que são esses instrumentos, professor? Bom, vamos lá. Tanto a graça quanto o indulto são hipóteses de extinção anormal da punibilidade. Em regra, a punibilidade do indivíduo condenado ela se extingue pelo cumprimento da pena. Mas existem formas excepcionais dela se extinguir, por exemplo, a prescrição, e entra aí também a graça e o indulto e a anistia. O que difere esses três últimos institutos? A anistia é um mecanismo que decorre de uma ação do Poder Legislativo, decorre de lei. O episódio mais famoso que nós temos é a lei de anistia aí do período do governo militar, e que tão polêmica que todos conhecemos. A graça e o indulto são institutos bastante semelhantes, porque ambos emanam de decreto do presidente da República. O indulto é bastante conhecido entre nós também, porque ele tem uma característica de alcançar uma coletividade. Então nós temos aí repetidamente os tradicionais indultos de Natal, que importam numa revisão de penas, verificação de certas condições e antecipação da extinção da punibilidade do indivíduo. A graça, por outro lado, ela é individual. Ela se dirige a uma pessoa certa e determinada. E é um instituto muito tradicional na nossa legislação. Tá? Ele não é cotidiano, ele não é frequente, mas ele é tradicional. Vocês vão verificar que desde o Império, a gente já teve a oportunidade, inclusive, de comentar sobre isso quando falamos sobre pena de morte. A pena de morte, de fato, desapareceu no Brasil graças ao Instituto da Graça, onde Dom Pedro II comutava as penas, as execuções, as condenações à pena de morte em penas de prisão perpétua. E é um instituto reconhecido nos países ocidentais. A graça nos Estados Unidos ela é largamente utilizada. O presidente Trump, inclusive, ao final do seu mandato, concedeu a graça ali a 3 correligionários seus, enfim. É muito frequente também a graça nos Estados Unidos para comutação da pena de morte em prisão perpétua. O presidente Obama utilizou isso largamente. Enfim, é um instituto que existe na nossa lei, tem tradição legislativa, mas é de uso incomum, de fato. Professor Paula, Sônia aqui, um ótimo dia para você. O que eu queria entender melhor nessa sua ótima explicação, porque fica bem separado o que é uma coisa e o que é outra, é se esse indulto concedido pelo presidente Bolsonaro, se ele só diz respeito à pena, no caso, ou também elegibilidade dos próximos 8 anos, além do deputado ter a perda do direito de ser réu primário, por exemplo. O que o indulto abrange nesse caso? Pois esse é um ponto bastante polêmico da questão do indulto e da graça, tá? Especialmente em relação à graça, como ela não foi utilizada nas últimas décadas, vamos dizer, é um tópico que ficou um pouco nebuloso. A verdade é o seguinte, tanto a Constituição quanto a legislação infraconstitucional não fazem nenhum tipo de restrição ou de advertência, fazem a previsão pura e simples. Eu tendo a entender o seguinte, nós falamos aqui de perda do mandato como pena acessória, né? Ou seja, uma consequência da pena principal e está previsto no Código Penal. Tenho para mim que o entendimento que faria mais sentido seria que caíssem tanto a condenação quanto os seus efeitos. Porém, entendo que esse vai ser um tópico de grande discussão daqui em diante. Não faz para mim muito sentido que você extinga a punibilidade da pena principal e que a acessória não acompanhe. Então, mas esse certamente será o tópico, se não, provavelmente o tópico de maior debate daqui em diante.
Mas tem um outro aqui, viu, professor, que eu também queria colocar para o senhor, que foi levantado, inclusive, por uma nota à imprensa divulgada ontem pelo ex-presidente Michel Temer, que também é advogado constitucionalista. Ele disse o seguinte, que como ainda não houve o trânsito em julgado desse processo envolvendo o deputado Daniel Silveira, que no entender dele o presidente Jair Bolsonaro deveria cancelar o decreto e esperar até para deixar a poeira assentar um pouco. É uma posição política também, mas a minha pergunta para o senhor é jurídica. Esse instrumento do indulto ou da graça pode ser aplicado antes que o processo já tenha transitado em julgado, o que ainda não aconteceu nesse caso? Olha, a rigor eu acho que tecnicamente o correto seria aguardar o trânsito em julgado. Não obstante, os recursos que sobram aqui, que poderiam de alguma forma favorecer o condenado, o deputado Daniel Silveira, são recursos próprios dele, quer dizer, não haveria uma reforma para pior. O trânsito em julgado seria uma questão de uns poucos dias. Eu entendo da seguinte forma, essa questão não me preocupa tanto. Por quê? Porque ainda que se anule o decreto sob essa alegação de que deveria se aguardar o trânsito em julgado, o presidente pode simplesmente mandar republicar. Então, eu não vejo com tanta preocupação prática esse aspecto, tá? O presidente Temer, acho que a colocação dele veio muito mais no sentido de uma preocupação com a quebra institucional que pode vir aí do escalonamento desse problema. Aliás, o que caracteriza justamente esse processo do Daniel Silveira é um escalonamento de tensão que acho que chegou no seu ponto máximo agora. Professor, bom dia, é um prazer tê-la aqui conosco. Essa discussão está atingindo um nível tão grande, né, de dúvidas e de ponderações, está parecendo discussão do VAR. Né? Você tem opinião para todo lado, gente defendendo situações absolutamente extremas. Eu queria saber, ontem a gente ouviu aqui, professor, o ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo, e ele disse, grosso modo, que ele acha que essa medida, esse decreto do presidente Bolsonaro, apesar de não adequado e tal, estaria consertando um erro original desse processo todo. Vamos ouvir o que disse ontem o ministro Marco Aurélio Mello. O impasse, a meu ver, é muito sério e, sob a minha ótica, é inafastável. Eu diria, num linguajar bem carioca, que o presidente da República acabou consertando, né, uma situação por via imprópria. E nós temos um princípio básico que precisa ser observado, quer queiramos ou não, na própria Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos que venham a proferir. Pois é, e até tem uma mensagem de um ouvinte falando justamente sobre isso, Constituição versus liberdade de opinião, para a gente colocar na conversa também. Henrique Aracaju, boa tarde, Thaís, Agostinho e Sônia. Eu não concordo com essa história que o deputado pode falar o que ele quiser. Eu acho que ele pode falar o que quiser, mas respeitando a Constituição. Imagina um deputado no plenário falando a favor da pedofilia, ou falando a favor que os homens podem bater nas mulheres, ou que vamos invadir o Supremo. Eles podem falar, mas dentro da Constituição. Essa é uma Olha, questão essa posição importante. do ouvinte é muito interessante, né, Agostinho, Thaís, professor, porque é uma posição certa. Então, até onde, essa é a nossa dúvida, até onde pode ir essa liberdade de expressão? Nós, defensores da liberdade de expressão, tudo existe um jeito de falar, tudo é permeado por uma ética, professor. Então, é isso que a gente precisa entender e que abre um leque aí para uma discussão ampla da sociedade civil. Olha, Sônia, eu acho essa discussão extremamente pertinente e delicada. Delicada por quê? Como a gente falou na semana passada, na quarta-feira, quando estivemos juntos aqui no programa, não existe direito absoluto, né? Nem mesmo a vida é um direito absoluto. Mas talvez o direito onde você tenha maior dificuldade de estabelecer fronteiras do que é permitido e do que é excessivo, do que é abusivo, é o direito de expressão. Por quê? Porque não há como você criar uma fórmula legal, uma previsão legal que alcance toda a casuística do que pode se dizer em que houve um exagero, houve um além.
Como realmente essa dificuldade não é uma dificuldade da legislação brasileira, ela é uma dificuldade evidentemente lógica, né? Até que ponto você pode dizer alguma coisa? A gente parte, a nossa Constituição, até para garantir a importância do parlamento, ela agrava de imunidade todas as opiniões e votos dos parlamentares. E isso aqui, a imunidade, o que eu vou dizer é um pouco forte, a imunidade equivale à impunidade nesse caso. Então, gostem ou não, eu estou longe de gostar do que o deputado Daniel Silveira falou. Ele teve uma atitude absolutamente inadequada, atrevida em vários momentos. Está longe de ser uma pessoa que teve uma conduta conforme o que se espera de um parlamentar. Mas, no entanto, se a gente for pegar no detalhe, e aí até eu recomendo que os ouvintes, se tiverem curiosidade, analisem a denúncia do caso, que está disponível ali facilmente na internet, a gente vai ver que todas as falas dele foram contextualizadas dentro de temas polêmicos e pertinentes a um parlamentar. Quando ele critica, por exemplo, o ministro Barroso, é dentro de um contexto da questão do Tribunal Eleitoral, das urnas eletrônicas, que hoje se tornou praticamente um assunto proibido. Né? Então, a verdade, e todos os episódios, todos os impropérios que ele proferiu ao longo da fala foram contextualizados em assuntos pertinentes realmente à ação parlamentar dele. Então, é muito complicado. A gente não vai chegar numa fórmula legal que diga exatamente até onde eu posso ir com a minha opinião, até onde eu não posso. Agora, professor, há uma outra questão aí, foi da forma como esse processo todo, desde o início, foi conduzido, porque muita gente acha estranho. Houve uma ofensa, se considerou que houve uma ofensa pessoal, por exemplo, ao ministro Alexandre de Moraes. E o próprio ministro Alexandre de Moraes oferece a denúncia e ele depois, lá na frente, no Supremo, vai julgar. Parece um procedimento pouco ortodoxo, ou não, professor? Veja, Agostinho, eu acho que o que dá muita força, eu vou de trás para frente até, o que eu acho que dá muita força a esse decreto de graça concedido pelo presidente da República de maneira insólita e incomum, não é o fato da relação de proximidade serem correligionárias. A gente tem que vir um passo atrás para poder fazer uma análise honesta sobre isso. A geratriz disso tudo, a origem dessa polêmica, vem da forma como esse processo se desenvolveu. Vamos lá, a gente tem aqui, inegavelmente, um crime de opinião, né, que é um crime de conduta, não é um crime de resultado, que naturalmente gera uma repercussão muito menor na prática. Surgiram uma série de incidentes processuais ao longo do processo absolutamente insólitos e ilegais. A prisão preventiva de um parlamentar ela é ilegal, ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável, isso é expresso no texto da Constituição. Ele ficou 1 ano preso, depois daquela polêmica sobre tornozeleira eletrônica, ele se isola dentro do Congresso, o ministro Alexandre de Moraes fixa uma multa combinatória para cada dia que ele permanecesse sem a tornozeleira, que não existe também dentro do Código de Processo Penal. Então a gente tem aqui uma série de absurdos. E para mim, você bem lembrou, Agostinho, o que me choca mais é o seguinte: os ministros que estão julgando, ou pelo menos 3 deles, Luiz Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que é o protagonista disso tudo, são sujeitos passivos das ditas coações no curso do processo que levaram à condenação do deputado. Então, a verdade é que é um processo absolutamente insólito, incomum, que fere completamente vários princípios do processo penal e do devido processo legal, e isso, obviamente, pavimentou esse decreto do presidente da República. Eu nesse ponto, até diria que eu estou com o ex-ministro Marco Aurélio, a quem deixo minhas homenagens, é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, mas a verdade é que o decreto de graça está corrigindo um processo que foi totalmente defeituoso. E pior, e para combinar, é o seguinte: aplicaram uma pena de 8 anos e 9 meses. Para vocês terem uma ideia, a pena de homicídio é de 6 a 12 anos, de homicídio simples. Quer dizer, ele está quase na metade de uma condenação de homicídio. Isso é pena que não se dá para traficante. Quer dizer, é um julgamento viciado em todos os seus aspectos, inclusive na sentença final. Agora, tem um outro ingrediente nessa história tão cheia de nuances, não é, professor? Que é também o fato de que parte dessa condenação de 8 anos e 9 meses
foi feita com base na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. Como é que o ordenamento jurídico trata um caso como esse de uma condenação de uma infração ou de um crime que aconteceu quando a lei estava em vigor, mas ela na sequência foi revogada? Ela vale ou não vale na aplicação da pena? Só para explicar, o que houve aqui, na verdade, foi uma sucessão de normas, tá? Onde vários dos delitos da Lei de Segurança Nacional, inclusive um dos quais o deputado foi condenado, eles foram renovados e foram colocados dentro do Código Penal com uma pena mais severa. Nesse caso, o que acontece? Você aplica a lei anterior, a lei do tempo, porque ela vem em benefício do acusado. Uhum. Isso acontece, vou dar um exemplo mais comum para vocês, por exemplo, na lei de armas. Nós tivemos uma lei de armas em 97, que previa crimes como porte à posse de arma, com uma pena X, que foi sucedido pelo Estatuto do Desarmamento, que repetia esses mesmos delitos com uma pena mais severa. E, obviamente, se o indivíduo cometeu o crime na vigência da lei anterior, que era mais benéfica, ele vai responder nos termos dessa lei anterior. Esse eu não vejo como um grande problema desse julgamento, tá? É um dos poucos pontos que eu não vejo como problemáticos nesse processo. Agora, professor, tem uma outra questão que está dentro dessa discussão da ética, da liberdade de expressão, que é a incitação ao ódio e a incitação contra instituições, né? Uma crise institucional, como a gente está presenciando. Inclusive, o ministro Marco Aurélio Mello concordou que essa crise ela vem se acentuando ano após ano. Eu queria saber da sua visão sobre isso. Pois é, isso é algo que eu vejo com preocupação e que não começou no governo do presidente Bolsonaro, tá? A gente vê, nós que somos aqui da comunidade jurídica, a gente vê dia a dia o Supremo Tribunal Federal assumindo posições do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Eu posso citar N episódios aqui que seriam até muito técnicos, eu não vou colocar aqui para o ouvinte da Band, mas a gente assistiu isso repetidamente. Vou dar um exemplo mais corriqueiro aqui, que foi a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Aquilo é um ato privativo do presidente da República. E ele foi vedado, foi proibido de indicar, porque falaram que era amigo dele. Quer dizer, cargo de confiança, evidentemente que você vai indicar uma pessoa que você tem alguma proximidade e possa, inclusive, antever que vai agir corretamente no exercício da função. Nós tivemos aqui a inclusão da homofobia como delito análogo ao racismo, o que não é. Evidentemente, a homofobia precisa ter uma previsão legal, mas deve seguir um processo dentro do Poder Legislativo. Não pode o Judiciário estabelecer isso. E, infelizmente, a gente tem visto esse tal ativismo judicial vindo de cima para baixo. Quer dizer, o Supremo está dando exemplo para os tribunais inferiores e para os juízes monocráticos de um ativismo, de uma invasão dentro do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que é descabida. E eu acho que esse problema, como veio escalonando, chegou agora num limite que realmente me causa grande preocupação. Eu daqui para frente fico muito apreensivo de qual será o encaminhamento que o Supremo vai dar em relação a essas ações que já foram propostas visando a revogação do decreto da graça. Eu acho que isso aqui pode conduzir, se não houver um pouco se a bola não for colocada no chão, para usar uma expressão comum, eu acho que isso aqui pode escalonar para uma situação bem pior. E aí eu queria aproveitar e perguntar, só para deixar claro para o nosso ouvinte, professor Paulo Cunha Bueno, a partir de agora, esse decreto do presidente da República já foi contestado, a decisão final, no fim das contas, é do Supremo, é isso? Pois é. Se eu não me engano, a Rede Sustentabilidade, através lá do senador Randolfo Rodrigues, ingressou com uma ação, uma chamada DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Foi distribuída para a ministra Rosa Weber, que fez parte do julgamento e, inclusive, condenou, e vai criar uma situação esdrúxula onde o Tribunal Federal está sendo chamado para discutir uma decisão que revogou a decisão dele mesmo. Né? De novo, a gente vai ter aqui uma situação insólita, muito parecida da do próprio julgamento, em que os vítimas são julgadores.
A minha preocupação, caso o Supremo venha, de alguma forma, dar uma decisão revogando esse decreto, que eu acho que seria equivocada, já que o decreto é um ato privativo do presidente da República, né, o decreto de graça e de indulto, são atos privativos da presidência, e que não são condicionados a nenhum tipo de condição precedente. Então, seria uma temeridade se o Supremo fizesse isso. E a minha grande preocupação é o seguinte: aí estará estabelecida formalmente a quebra institucional, o rompimento entre os poderes. Porque aí o que a Constituição prevê é muito ruim, que é justamente a interferência das Forças Armadas para reporem a ordem constitucional. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, eu espero que o Supremo Tribunal Federal tenha muita maturidade para lidar com essa situação. Professor, é lógico que a gente está ouvindo o senhor pelo seu notório saber jurídico, mas ultimamente o jurídico e político está quase andando lado a lado, quando não engalfinhados, né? Não lhe parece que o presidente aposta nisso? Porque me parece que o Supremo armou uma armadilha para ele próprio, porque eu não vejo alternativa que não seja o Supremo reunido cancelando esse decreto. Não vejo qual possa ser outra alternativa do Supremo. E aí a corda fica mais esticada ainda. Não lhe parece que o presidente Bolsonaro está apostando todas as fichas nisso? Olha, evidentemente, quando a gente toma uma decisão crítica e sensível como essa, a gente traça todos os cenários possíveis da sequência do tempo 2 e do tempo 3 do que vai acontecer. E certamente o presidente, ele mesmo que é militar e tem a estratégia como disciplina na sua formação, ele já colocou esse cenário, o cenário do Supremo Tribunal Federal resolver peitar o decreto e querer derrubar o decreto dele. Com certeza ele já previu isso e sabe, evidentemente, com a sua assessoria jurídica, qual será a consequência legal disso. Aí você tem, de fato, a quebra institucional. E a gente vai chegar num ponto muito, muito delicado, cuja solução, o encaminhamento disso é a interferência militar, para compor esta situação. Não é intervenção militar para derrubar o tribunal, não é nada disso, né? Isso seria, evidentemente, um absurdo. Mas a verdade é que eu infelizmente, Agostinho, fiquei pensando muito nisso aqui, né? E vocês, jornalistas, evidentemente, têm uma percepção com muita sensibilidade quando a gente questiona quem é o grande perdedor nessa história. Ou, por outras palavras, quem saiu mais arranhado nessa história? Foi o Daniel Silveira? Não, não foi. Ele sempre foi o que ele é, um deputado que fala demais, um cabo da Polícia Militar que, evidentemente, às vezes se comporta como se estivesse falando com a tropa. Ele não mudou o perfil dele e eu aposto com vocês que provavelmente terá uma votação muito maior se pudesse ser candidato. Para mim, o grande perdedor, quem saiu com a imagem arranhada nisso, lamentavelmente, foi a nossa Suprema Corte. Se desgastou, está tendo um desgaste enorme. A população, me parece, pelo menos as pessoas que eu tenho conversado, estão bastante conscientes e críticas a isso, a despeito de não renderem elogios a Daniel Silveira, mas estão muito críticos ao tribunal. Quer dizer, o tribunal praticamente transformou o réu em vítima. E até por isso, aquela manifestação que foi feita pelo ex-presidente Michel Temer, pedindo, já que os dois lados nesse momento parecem não ceder, ele se dirige ao lado do presidente da República dizendo: segura um pouco isso aí, deixa baixar um pouco a poeira, até pelo menos transitar em julgado e a gente ganha um tempo para construir uma saída que não seja traumática para uma história como essa. A gente vai acompanhar, é claro, os próximos passos aqui na Rádio Bandeirantes. Eu agradeço mais uma vez ao professor Paulo Cunha Bueno, professor de Direito da PUC de São Paulo, falando conosco a respeito desse assunto. Obrigada, viu, professor? Um bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada, professor. Aí, Sônia, Agostinho, Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau.